Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Valdir Negão mandou para mim aqui, ó. Olá, amigo. Qual o melhor mês e a melhor lua para plantar melancia? Santa Catarina. Eita, pergunta complicada de responder. Vamos lá, complicada não, é até simples de responder. A questão aqui é que a gente acaba pegando alguns dogmas aí. Valdir, o que acontece? Se você buscar na literatura, você não tem nada que comprove aí que a gente consegue ter produtividades mais elevadas com a melancia, independente da fase de lua, tá? Não tem. Tem alguns produtores que gostam de plantar acompanhando fase de lua, tá, cara? Mas cientificamente não há nada que comprova que você plantando, independente de qual lua seja, você vai conseguir ter uma produtividade mais elevada. Se você é uma pessoa aí que gosta de acompanhar esse tipo de coisa, tá, Valdir? Eu te recomendo aí procurar ler literatura aí de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner foi um camarada que foi o precursor aí da agricultura de biodinâmica, tá? É uma parada que não tem nada a ver comigo aqui, tá? Eu não toco nada a ver com roça de biodinâmica, mas a gente tem que conhecer e saber de onde que vem as coisas aí. Então, esse camarada aí da biodinâmica aí, Rudolf Steiner, é um dos camaradas aí que foi precursor desse movimento aí. Então, é uma boa fonte de literatura para você procurar pesquisar. Agora, para quem conduz roças aí em nível profissional aí mesmo, normalmente não leva em consideração esse tipo de fase da lua, nada disso não, tá bom? Porque cientificamente não tem nada que comprova que a gente, pelo menos até agora, também não tem nada que comprova que se você plantar numa determinada lua, você vai ter uma produtividade maior, tá bom? Volney mandou aqui, ó. Sabe dizer sobre o óleo de nim se ele funciona bem? Se ele serve de inseticida para melancia? Ô, Volney, excelente a pergunta, tá, cara? Que o óleo de nim funciona, isso aí é inquestionável, tá? E claro que ele funciona, ele realmente tem um poder inseticida ali. O que você tem que estar ligado, Volney, é com relação aí ao tipo de manejo que você está conduzindo. O óleo de nim, ele é indicado aí para quem trabalha com orgânicos aí. Então, o que acontece? Não é, ele é um produto que ele é fraco se você for comparar ele com os outros produtos químicos que a gente trabalha. Então, o que eu falo é o seguinte, se você estiver trabalhando ali num manejo mais preventivo, funciona você trabalhar com óleo de nim, esse tipo de produtos mais alternativos aí. Tem diversos outros aí. Só que o que acontece? Depois que você já teve a entrada de algum inseto, você já viu um trips na sua lavoura, você já teve um problema com mosca branca, esses tipos de pragas aí, não facilita com esse tipo de produto não, porque ele não vai resolver seu problema não, tá? Especialmente se você estiver trabalhando aí com lavouras maiores. O óleo de nim, esses produtos mais alternativos, até falei há pouco aí na live com o Ed Carlos, se não me engano, é o seguinte, são produtos aí que eles são mais indicados aí para o cara que conduz uma lavourinha pequenininha de fundo de quintal, o cara que planta uma horta ali, entendeu? Porque se acontecer qualquer zebra, o prejuízo é muito pequeno, você entendeu? Agora, para quem planta em nível comercial, você fazer uma aposta aí para você garantir a sanidade da sua lavoura utilizando esse tipo de produto aí é extremamente arriscado aí. Pelo menos esse é o meu posicionamento e o meu modo de pensar a respeito desses produtos aí. Luiz Henrique mandou uma pergunta para mim aqui, turma. Boa noite, posso usar nitrato de potássio no lugar do cloreto de potássio? Ô Luiz Henrique, pergunta boa demais, tá? O que acontece? Vamos entender aí essas fontes aí. O nitrato de potássio, ele é excelente, inclusive ele é melhor do que o cloreto. A questão aí é que normalmente o nitrato de potássio é mais caro do que o cloreto de potássio. Então, por isso que muitas das vezes a gente acaba usando o cloreto. Mas o cloreto ele tem um problema que pela condição dele ter muito cloro na formulação dele, ele acaba salinizando o solo. Então, se você puder usar o nitrato de cálcio, além de ser melhor para a planta, é bem melhor para o seu solo também aí, se você for fazer uma avaliação de mais longo prazo aí, tá bom? Bacana demais sua pergunta, tá, Luiz? Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Felipe Gomes, adubos orgânicos para melancia? Oi, Felipe, sua pergunta ficou meia genérica aí, né, cara? Mas é o seguinte, adubo orgânico aí, já tem até alguns vídeos que eu falei a respeito disso aí. A própria utilização de estercos aí, é sempre bom a gente trabalhar com esses produtos aí, especialmente quando a gente trabalha com esses produtos de forma combinada com a adubação química, tá? Que um favorece o outro ali.
você trabalhar só com adubação orgânica, você tem que estar bem atento aí, principalmente às suas condições de fertilidade aí e o que é que você está esperando aí de produtividade na sua lavoura, entendeu? Plantios comerciais aí, você trabalhar com adubo, só adubo orgânico aí, é mais complicado aí, principalmente dependendo do tamanho da lavoura que você vai conduzir aí, tá bom, Felipe? Então, tem que ter bastante atenção, mas é um excelente produto que eu recomendo todo mundo utilizar, tá bom? Bacana demais. Ó, o Ari JB mandou uma pergunta aqui, depois eu volto na do Glauber, lá em cima lá, ó. Iorim como fonte de fósforo, você já utilizou? Iorim é excelente, tá, cara? Talvez um dos melhores produtos que a gente tem aí. A questão é que você tem que avaliar aí, Ari, com relação a preço, tá? Não são em todos os lugares que Iorim consegue chegar com preço bacana. Então a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Mas sem dúvida é um excelente produto aí para você trabalhar, principalmente na adubação de base, tá? É um bom produto, sim. Estou com roça que demora para segurar carga. 30 dias de germinação, bastante flor fêmea, mas algumas amarelas antes de abrir. Qual que é a variedade direitinho que você está trabalhando aí, Glauber? 30 dias aí tá normal, tá? Agora, com relação ao período aí de floração, aparentemente está normal, a não ser que você está trabalhando com a melancia de ciclo mais curto aí e as suas condições aí estão de temperatura bem alta. O que que acontece? Agora, esse amarelamento aí das flores não é normal não, tá, Glauber? Fica atento com relação aos seus níveis de cálcio aí, para ver se você não tá tendo de cálcio e avaliar também aí se você não tá tendo nenhum problema nutricional, tá bom, Glauber? Fica de olho com relação a isso aí. O Glauber respondeu que é a Ola Premium, tá? A Ola é uma variedade bem precoce, tá? Então, ela tá um pouquinho atrasada aí se você tiver pegado condições de temperatura mais alta mesmo aí, tá, Glauber? Normalmente, se você pega uma temperatura ali de uma temperatura quente aí, né? Não pega uma temperatura baixa. A Ola era bem parecida com o ciclo da Top Gun ali. Então você acaba conseguindo pegar uma florada ali de em torno de 23 até 25 dias ali é possível. Mas não tá muito fora não, tá, Glauber? Tá no prazo ainda, tá bom? Matheus Araújo. Matheus mandou uma mensagem no zap hoje já também, Matheus. Estamos trocando ideia aí, hein? Vamos lá, Matheus. Aqui na minha roça, o pessoal sempre usa microaspersão na abóbora cabotiá. Quais os cuidados na utilização do gotejamento na abóbora cabotiá? Olha, excelente pergunta, tá, Matheus? Vamos lá. A questão aí é o seguinte, o gotejamento na abóbora, que ele funciona bem, ele funciona, tá? Prova disso é a lavoura que a gente está conduzindo e acompanhando no canal aí. Então, isso aí é prova que o gotejamento na abóbora vai muito bem. O que você tem que estar atento é o seguinte, se você pega uma condição de temperatura mais elevada ali, ó, pode ser que de fato o gotejamento não tenha a mesma capacidade de suprir aquela necessidade de água da abobreira ali. Em comparação, quando você está trabalhando, por exemplo, com irrigação, tanto na microaspersão como na irrigação convencional, que é aquela por aspersão, por cima do pé da abóbora ali. Você tem que avaliar o seguinte aí, Matheus, normalmente não são em todos os lugares que a gente tem uma disponibilidade elevada de água, tá? Então, o que você tem que saber é manejar bem a sua lavoura de acordo com as suas condições de solo, de acordo com as suas condições locais, tá bom, Matheus? Com relação a se dá para fazer muito bem com o gotejamento, mas normalmente, se você souber conduzir na aspersão convencional, é possível de você ter produtividades um pouco maiores do que no gotejamento com a abóbora, tá? Na melancia isso aí é um pouquinho diferente, tá bom? Bacana demais sua pergunta aí, tá bom, Xará? Legal demais. Algumas melancias tortas pode ser falta de fósforo? Ô, Renato, boa sua pergunta, tá? Olha só. O fósforo ele é um macronutriente aí que ele tem um papel muito importante no desenvolvimento de toda a planta ali, na verdade. O que acontece? Se você tem uma quantidade baixa de fósforo ali, muitas das vezes pode ser que você não consiga desenvolver um sistema radicular bem desenvolvido, tanto do fósforo quanto do cálcio. E aí o que acontece? Se você não tem um sistema radicular que ele está bem desenvolvido, normalmente o que acontece? A planta não consegue absorver de forma, no máximo do potencial dela ali, todos os outros nutrientes, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Então, o fósforo ele é muito importante para a gente, tanto o fósforo quanto o cálcio, eles são muito importantes para a gente conseguir ter uma planta com um bom desenvolvimento radicular, tá? Então, esse que é o detalhe aí. Como você perguntou a respeito dos frutos tortos, o que acontece, Renato?
Normalmente aí, quando a gente tem solos com deficiência de cálcio e até deficiência de boro, normalmente é muito comum acontecer esse tipo de distúrbio aí é mais comum a gente ver quando a gente tem esses problemas nutricionais aí da deficiência de cálcio e de boro, é quando a gente mais vê a presença desses frutos tortos na lavoura, tá bom? Qual o melhor time para fazer aplicação de aminoácidos? Ô, Emanuel, pergunta boa, tá, cara? Olha só, pra gente que trabalha com melancia, se você estiver buscando alta produtividade ali, inclusive até no material nosso aí, o mapa, no programa avançado lá, ele tem bem discriminado, detalhadinho ali a aplicação dos aminoácidos, tá? Aminoácido, ele contribui bastante aí pro desenvolvimento da planta aí, só que você tem que estar ligado, cara. Essa aplicação de aminoácido, trabalhar com bioestimuladores, condicionadores de solo, são todos produtos ali que são muito bons e realmente funcionam. Só que esses produtos, você tem que estar ligado com o seguinte, Emanuel, é depois que você já cuidou, você já fez o dever de casa, você está fazendo uma boa nutrição, você tem um bom programa fitossanitário para você garantir que a lavoura está 100%. Então, aí sim, isso aí é um ajuste fino ali do aerofólio do carro de corrida, entendeu? Para você atingir de verdade altas produtividades. Mas você comprar, por exemplo, um aminoácido e fazer uma aplicação na planta de um aminoácido, sendo que você não está nem fazendo uma adubação de base bem feita, não faz o menor sentido, tá, Emanuel? Então a gente tem que entender essa parte de prioridades aí. Mas no programa nosso mapa lá, depois você confere ele direitinho lá. No programa avançado tem detalhadinho a utilização de todos esses produtos aí. Tanto dos bioestimuladores, a parte de adubação, de adubação foliar, tanto para micro e macronutrientes. Então, um programa bem detalhado mesmo aí para quem está buscando altas produtividades. Então, desde o início do período de germinação até na fase de colheita ali, a gente está sempre trabalhando com esses produtos aí, sempre de maneira combinada, tá, Emanuel? Bacana demais, meu caro. Fico agradecido com a presença sua aqui e satisfeitíssimo, tá bom? Aqui, ó, o Volney tá fazendo um relato aqui, ó. Boa noite, Matheus. Tudo certo aqui. Aqui na fase inicial do meu plantio de melancia. Tá bonito, seu curso tem ajudado demais. Ô, Volney, fico satisfeito, tá, cara? Bom demais ter esse feedback seu aí, tá? Eu fico agradecido mesmo aí, bacana. De fato, é um material muito bem pensado aí para produtores aí que estão buscando alta produtividade aí, tá, turma? Então o link aí, vou deixar o link na descrição aí para quem tiver um interesse depois aí, quiser dar uma profissionalizada na condução das lavouras aí, até troca uma ideia com o Volney aí. O Volney já fez propaganda para mim aí. Quando o produto é bom, é bacana, que não precisa nem da gente divulgar. Quem divulga pra gente é o cliente. Bacana demais, tá, Volney? Satisfação ter a presença sua aí, tá? E qualquer dúvida, turma, que vocês tiver com relação ao material, manda um zap pra gente aí que a gente troca uma ideia aí, explica direitinho no detalhe. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Pra quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.